Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto Builder, só que a gente vai pôr a mão no código. Então a gente vai fazer prática, né, no caso. Se você quiser acompanhar comigo, acompanhe aí, porque implementando a gente sempre entende melhor do que apenas vendo, ou então apenas lendo a teoria, no caso aqui. Beleza? Eu espero que eu não te perca no meio dessa aula, porque isso vai ser um pouco complexo. A gente vai ter várias relações entre classes aqui. Então, como eu estou te explicando, isso aqui vai ser um pouquinho complexo. Então, tenta forçar um pouquinho e fica até o final da aula, porque eu acho que você vai entender isso daqui. O que eu fiz aqui? Eu criei a pasta do Builder, eu criei a pasta de diagramas e trouxe o diagrama que tinha na teoria para você ter no seu repositório aqui, no nosso repositório lá. Eu criei um arquivo index, só para a gente começar a digitar, depois a gente vai dividir tudo em arquivos separados, e eu criei um readme no caso. Então, se você quiser lembrar, você pode ler o readme, e daí você tem toda a teoria aqui nesse readme. Não toda a teoria, mas o principal aqui para a gente. Beleza? Então, dito isso, a gente pode começar a criar um código aqui. E o que eu pensei para a gente fazer de código complexo? Lembra que eu te falei que a gente iria utilizar o padrão composite aqui? A gente não vai focar no padrão composite em si nessa aula, mas eu vou te explicar esse padrão o suficiente para você entender o código que a gente está criando aqui, beleza? Então, eu vou começar criando a nossa estrutura de objetos, que vai ser o padrão composite. E aí, depois a gente faz builders para utilizar os nossos composites aqui. E daí, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer o seguinte. Imagine que a gente está criando um software para um restaurante de entrega de comida, por exemplo, que é algo que está tão na moda hoje em dia, né? Então, imagine que a gente está criando um software para esse restaurante. Só que a gente trabalha da seguinte maneira: a gente cobra por alimento. Então, por exemplo, o cliente liga e fala assim, ó, eu quero arroz, você vai fazer uma marmitinha, alguma coisa ali de arroz para esse cliente. E você vai cobrar pelo arroz. O cliente pediu, eu quero arroz, quero feijão, quero carne, quero uma bebida qualquer, ou quero, por exemplo, uma sobremesa, no caso. Você vai cobrar tudo isso separadamente. E daí, no final das contas, se você observar, você vai ter dois tipos de produtos, na verdade. Na verdade, não é dois tipos de produtos, mas se você olhar pelo lado da programação, dá para a gente fazer dois tipos de produtos. A gente vai ter um produto, que é o produto real mesmo. Isso eu vou chamar no padrão composite de leaf, ou folha, aqui no caso, porque isso aqui vai ser a ponta do nosso composite, porque o composite vai ser uma árvore de objetos, aqui no caso, você vai entender quando você ver isso aqui. Então, eu vou ter os produtos reais, vamos falar assim. Eu vou ter os produtos reais, que são os produtos físicos mesmos, que tem preço no caso ali. E eu vou ter o valor completo do pedido do cliente. Então, esse valor completo do pedido do cliente, eu vou supor que é a caixa que o motoqueiro ou que alguém leve para o cliente. Então, a caixa completa com todos os produtos vai ser o meu composite, certo? O meu objeto composto, ou seja, eu tenho uma caixa que tem vários produtos dentro. O preço da caixa em si é o preço da soma de todos os produtos que estão dentro da caixa. Deu para você capturar? O preço da caixa total é o preço de todos os produtos que estão dentro da caixa. E cada produto tem o seu preço individual. Então, para a gente criar o padrão Builder aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte. O padrão Builder não, o padrão Composite que a gente está fazendo aqui agora. Para a gente criar esse Composite aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pastinha e vou jogar todas as interfaces do programa só para a gente dividir. Não estou preocupado com a arquitetura aqui em si, eu estou preocupado só com dividir em arquivos aqui. Eu vou jogar todas as minhas interfaces aqui dentro. E uma das interfaces que eu quero criar é a do Composite. Então, eu quero criar uma interface, um Composite de refeições. Então, eu vou chamar isso aqui de meal composite. Eu vou chamar isso aqui de... pode ser contract ou protocol, porque isso aqui vai ser uma interface. .ts. Então, sempre que você vê esse nome
ou interface, ou contract, ou protocol, ou qualquer coisa que remeta a uma interface, é porque isso aqui é um contrato, no caso. Pode ser uma classe abstrata, pode ser uma interface, que seja um contrato aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um export, interface, e vou chamar isso aqui de Mule Composite Protocol. Beleza? Esse Mule Composite Protocol, ele é responsável por informar que todo objeto que implementar essa interface aqui tem determinado método. E esse método que a gente vai utilizar vai ser o getPrice. Então, todo objeto que for um Mule Composite que implementar essa interface aqui tem que ter esse método getPrice, beleza? Então, agora a gente pode começar a criar os objetos aqui. Então, vou criar uma outra classe qualquer aqui, chamada de... na verdade, vamos criar uma pastinha aqui, ó, chamada de classes, pode ser? Só para dividir as interfaces das classes concretas aqui. E daí a gente pode criar alguma coisa aqui. Por exemplo, a gente estava falando em fazer um composite de alguma comida aqui no caso, né? A gente pode criar, por exemplo, um rice, por exemplo, .ts. Só para você entender, rice, arroz, então vai ser uma classe que vai ser o arroz aqui. Então, para eu fazer esse arroz, eu vou dar um export class rice. E daí, nessa classe aqui, eu preciso implementar aquela interface. Então, implements Mule Composite Protocol. O que isso faz? Força que eu tenha getPrice aqui dentro. Beleza. Então, eu tenho getPrice. Eu preciso retornar um price aqui no caso, mas eu não tenho price aqui dentro. Como é que a gente pode resolver isso? Vamos criar um constructor. Vamos receber um private name aqui, por exemplo, que é uma string, private price, que é o que a gente quer mesmo, né? Que é um number. Beleza, eu só coloquei esse underline aqui, a gente não precisa, tá? Só se a gente for criar getters e setters, a gente precisaria. Mas vamos deixar assim, com price aqui no caso, se a gente precisar, a gente muda depois. Então, tem o price, eu vou retornar this.price. Beleza? Então, simples assim, todas as minhas refeições vão ser dessa maneira. Só que, se eu deixar esse código aqui assim, eu vou ter que repetir esse código aqui dessa maneira em todas as refeições, porque todas vão ser exatamente iguais aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma classe abstrata para falar que eu tenho uma abstract meal, por exemplo. .ts. E era ponto aqui, eu coloquei traço. Então, nesse ponto ts, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa classe aqui, vou colocar ela aqui, ela vai continuar implementando, só que isso aqui vai chamar abstract meal. E vai ser uma classe abstrata. Abstract class. Beleza, então eu já tenho tudo aqui agora no Rice ou em qualquer outro local, não preciso mais importar isso aqui. E eu falo que o Rice extends aquela abstract meal. Beleza? Agora eu não preciso mais de nada aqui dentro, na verdade. E daí, se eu precisar de alguma coisa específica de Rice, aí eu posso escrever na classe. Mas nesse momento eu só estou criando as classes para a gente ter objetos, para a gente compor a nossa meal ali no caso. Beleza, então tendo isso daqui, isso quer dizer o seguinte, só para você ter uma noção, eu tenho Rice igual a new Rice, eu tenho que mandar o nome. Eu poderia mandar isso lá no construtor, criar um novo construtor aqui em Rice e já colocar esse nome aqui dentro, mas vou deixar assim por enquanto. E daí, se eu der um console log, só para você ver, no Rice, você vai ver que eu tenho aqui uma classe Rice que tem name e price aqui. Beleza? Então, beleza, tudo funcionando. Coloquei isso aqui só para você ver o que a gente tinha aqui. Então, beleza, agora a gente pode criar as outras coisas. Por exemplo, a gente vai ter classe de Rice e, na verdade, para eu não ter que ficar criando arquivo aqui, eu vou chamar isso aqui de meals. Sei lá, nem se existe essa palavra, mas eu vou criar aqui Rice, beans, por exemplo, só para ficar aqui juntinho aqui. Eu poderia até criar um arquivo por vez, que na verdade seria o ideal,
Mas aqui a gente vai tomar muito tempo, a gente fica criando muito arquivo, muita importação, então eu vou escrever assim, eu vou criar uma classe meat, por exemplo, então eu tenho arroz, feijão, meat, que é carne, vou querer ter também, a gente pode colocar um beverage, que é bebida, e uma dessert, que seria sobremesa. Beleza, então tendo essas classes aqui, eu já tenho minhas classes de comida, mas em momento algum a gente fez nada de composite aqui, né? A gente não fez uma caixa que vai receber várias comidas, no caso aqui. E daí, o que é interessante? Presta bem atenção aqui, o que vai acontecer. Eu tenho aqui rice, beans, tal, todas essas classes aqui, e elas herdam dessa classe aqui. Então, todas elas têm getPrice, todas elas têm esse código aqui. Imagine que todas essas classes 1000 aqui têm esse código aqui, beleza? Então elas têm esse getPrice e elas retornam o preço delas mesmo, de cara. Ou seja, isso significa que isso é um produto real, que tem o preço. Mas agora eu vou criar um composed 1000, por exemplo, que seria uma refeição composta, ou a gente pode chamar de 1000 box, se ficar mais fácil para você, que seria uma caixa de refeições, por exemplo. E aí, nessa caixa de refeições, o que eu vou fazer é o seguinte, a mesma coisa, vou implementar a mesma interface aqui no caso, vou pegar, copiar uma aqui só, vou copiar o meu 1000 box, beleza, vou implementar a mesma interface, vou exportar a classe 1000 box, só que isso daqui precisa ser um composite. E esse composite aqui, ele vai precisar fazer o seguinte, deixa eu só ver um negócio aqui, ó, se eu consigo. Esse composite não vai poder herdar diretamente dessa classe aqui. Esse composite vai ter que herdar do 1000. Composite eu não criei. Foi, o que eu coloquei? 1000 composite protocol, foi isso mesmo. Então esse box aqui, ele precisa de herdar direto, implementar, aliás, direto a interface do 1000 composite protocol. Por quê? Eu não quero, nessa classe aqui de composite, eu não quero o construtor, eu não vou precisar, no caso, eu só quero o getPrice. Então, e o getPrice dela vai ser totalmente diferente aqui no caso. Então, por isso que eu não estou estendendo essa classe no meu composite aqui. Então, isso aqui vai ser um objeto composto de vários outros objetos. Para isso, eu preciso primeiro implementar o getPrice, para assumir aquele errinho ali. Beleza? E vou colocar o meu number aqui. Beleza, então agora eu deveria retornar algum number aqui para isso aqui funcionar. O que está faltando aqui? Ué, ele não importou aqui, deixa eu importar isso aqui. Beleza? Agora importado aqui, agora sumiu todos os erros. Tá, eu preciso retornar um preço, porque eu estou falando que eu implemento essa interface aqui. Como é que eu faço para retornar um preço de vários produtos aqui? Se você pensou num for, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou falar um private, vou dar um children para essa classe aqui, pode ser até read only, no caso aqui, porque isso vai ser um array. E esse array de children vai ser um array de 1000 composite protocol, beleza? Ou seja, todas as refeições que vão vir dentro desse array tem que ter implementado essa interface 1000 composite protocol. E lembra, a minha classe abstrata aqui, que todas as 1000 aqui estendem, ela implementa esse protocolo. Isso quer dizer que todas essas classes implementam também esse protocolo, beleza? Então aqui, isso aqui vai ser um array, no caso, e eu vou iniciar com um array vazio. Beleza. Agora eu preciso de um modo de adicionar 1000 aqui, né? Adicionar refeições aqui dentro da caixa, né? Suponha que isso aqui era uma caixa, eu preciso colocar os produtos aqui dentro. Então, eu falaria que eu vou colocar um add aqui para adicionar alguma coisa, um 1000 composite protocol, vou retornar nada aqui no caso, e daí o que eu vou falar é this.children.push e vou adicionar a 1000 aqui que eu recebi. Beleza, prontinho o meu protocolo aqui, só que agora eu preciso resolver o meu preço. Já já eu vou voltar nesse método só para corrigir um negócio aqui, já te explico. Aqui, no retorno, eu preciso retornar um preço, então eu preciso fazer um for em todos os elementos e daí somar o preço de todos os produtos que tem aqui dentro.
Para eu fazer isso aqui, eu posso fazer this.children.reduce, e daí no reduce eu inicio com o valor zerado, e daí eu recebo a soma e o... Vamos chamar isso aqui de 1000, por exemplo, e eu retorno a soma mais 1000.getPrice. Beleza, então agora a gente está novamente retornando um number, porque a gente está fazendo um reduce com um number, somando o preço de todos os elementos. Isso vai fazer com que eu tenha o preço total da caixa aqui. E aí eu tenho o preço por produto, ou eu tenho o preço total da caixa, da maneira que eu quiser. Lembra que eu te falei que eu ia voltar aqui? Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou fazer um REST operator aqui. Vou falar que eu posso receber quantos parâmetros eu quiser aqui, só que isso vai ser um array de 1000 Composite Protocol. Então, ao invés de eu receber só um, eu posso receber um ou vários. E daí aqui, ao invés de eu fazer esse aqui assim, eu vou fazer um for each nesse array aqui. Ponto for each, por exemplo, item, que é qualquer item do meu array aqui. Eu vou falar this.children.push item. Isso permite que eu faça que eu envie mais de uma refeição por vez aqui no caso. Beleza, então a gente já tem o nosso composite. Vamos testar isso daqui? Vamos fazer o seguinte, vamos falar const. Vamos criar alguns alimentos, por exemplo, rice, igual a new rice. E aí ele já importou aqui em cima para mim. Eu vou colocar só o nome de arroz. Vou colocar R$5 no arroz, por exemplo. Vou colocar feijão. Beans, igual a new beans, feijão, vou colocar R$10, por exemplo, vou fazer a gente pode criar um meat, né, no caso, meat, igual a new meat, e aí carne, vou colocar R$20 aqui. Beleza, então a gente já tem 3 refeições aqui. Como é que eu faço para jogar essas refeições na caixa, no caso? Eu posso criar uma caixa, por exemplo, meal box, no caso aqui, igual a new meal box. E daí agora, para eu adicionar, eu posso falar meal box.add rice, beans e meat. E aí eu vou dar um print aqui no caso, aliás, console log, né, porque é outra linguagem, isso aqui. E aí eu vou dar um meal box aqui, só para a gente ver o nosso meal box. Eu vou executar, então eu tenho o meal box, que tem rice, nome arroz, tem beans dentro da caixa, tem meat dentro da caixa. Mais importante que isso é que eu tenho um get price. Eu posso obter o valor total aqui do meu produto aqui. Então, R$35 nessa refeição de arroz, feijão e carne, que dá bem caro, né? Mas deu para você entender o padrão composite, não se preocupe com ele nesse momento, como a gente está falando aqui, a gente vai falar do builder. O que eu criei que foi um objeto complexo de ser criado. Esse mealbox, ele é um composite e ele precisa de vários outros objetos para funcionar corretamente, beleza? Então a gente acabou de implementar o padrão de projeto Composite e agora eu posso criar refeições da maneira que eu quiser. Eu posso criar refeições só com arroz e carne, com arroz, feijão e carne, com arroz, feijão, carne e uma sobremesa, enfim, eu posso fazer de qualquer maneira. E daí o nosso programa funciona eternamente dessa maneira, até que um dia o seu gerente, o seu manager, chega para você e fala, olha, agora a gente vai passar a oferecer uma caixa padrão para os clientes. E daí, no seu código, você pode criar essa caixa padrão dessa maneira. Em todo lugar que você precisar dela, você pode criar isso aqui dessa maneira. Ou você pode utilizar o padrão Builder para criar isso daqui para você. Você também pode utilizar factories. Se você quiser, a gente vai falar disso posteriormente. Não nessa aula, mas nessa sessão. Mas vamos utilizar o padrão Builder aqui para criar isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos dar uma olhada no diagrama aqui novamente. O diagrama fala que eu tenho um contrato para todos os builders aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um builder protocol e vou falar o que eu quero criar nesse builder. Quais são os passos que eu quero criar? Eu vou fechar um pouco de classes aqui e daí a gente pode criar esse
essa interface aqui. Então, vamos criar um new file, builder, né? Agora, builder protocol.ts. Beleza? Eu tenho meu builder protocol aqui. Agora a gente pode fazer um export. Eita, nós. Export interface builder protocol. Beleza. E daí aqui eu posso implementar os métodos. Por exemplo, suponha que eu queira falar que no meu builder eu tenho que ter pelo menos esses métodos aqui. Eu tenho que ter, por exemplo, make meal para criar uma refeição padrão. Vou retornar, aqui na verdade eu vou retornar o this no caso aqui. E aí você vai entender o porquê que eu vou retornar o this. Então eu vou fazer um make beverage. Vou retornar o this. E aqui eu vou fazer um make. Aqui eu não coloquei 2 pontos. Vou fazer um make dessert. E vou retornar o this. Ou seja, eu fiz um protocolo aqui para falar, olha, os meus builders aqui, toda hora foge o nome do padrão de projeto da cabeça. Os meus builders aqui, eles vão precisar obrigatoriamente implementar pelo menos esses métodos. Lembra que os builders podem criar objetos completamente diferentes. Então, eles não precisam necessariamente ter somente os métodos que estão aqui. A gente vai criar um builder que você vai entender. Então, eu vou criar um builder qualquer. Vou falar new file, por exemplo. A gente pode chamar isso aqui de... a gente falou de prato padrão, né, no caso. Então, eu vou criar um main dish. Builder. Nossa. Main dish builder. Beleza? Export. Class main dish builder. E aí, esse main dish builder precisa implementar o meal builder protocol. Beleza, e aí lembra que a gente falou, a gente tem que pelo menos implementar aqueles métodos que a gente falou aqui nessa interface. Só que a gente precisa de outras coisas para começar. Por exemplo, para iniciar, a gente vai precisar ter um objeto aqui dentro que vai sustentar a nossa refeição. Então, a gente pode criar um private, por exemplo, meal. Esse meal vai ser deixa eu só ver o nome da classe que eu coloquei, meal box aqui, ó. Então, vai ser desse tipo aqui, ó. Esse meal vai ser sempre um meal box aqui no caso, porque eu vou sempre oferecer, eu vou sempre retornar, bati no microfone aqui, desculpa, eu vou sempre retornar uma caixa de refeições aqui no caso. Então, meal box, beleza? E eu vou iniciar esse new box aqui, no caso, agora. Então, meal box. E daí, quando eu precisar novamente desse meal box, eu vou resetar isso daqui. Você vai ver já como é que a gente vai fazer esse reset. Isso aqui não foi eu que fiz não, tá? Foi o próprio VS Code que fez. Ele importou todos os métodos da interface aqui. Eu ainda não descobri como que eu faço para ele fazer isso para mim automaticamente, mas de vez em quando aparece aqui. Então aqui eu estou pedindo para ele importar, mas ele não importa o meu meal box aqui sozinho. Então a gente vai ter que importar na mão. Então import algo from o meu meal box. O que a gente quer importar? O meu meal box aqui. Beleza, então agora resolvido o problema, agora a gente pode passar a implementar esses métodos aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um make meal, no caso aqui. Então esse make meal aqui foi um método que eu informei para ele criar uma refeição padrão. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer this. Vamos criar aqui, ó, por exemplo, const rice, no caso aqui, igual a new rice. Daí vou colocar o nome aqui, arroz, posso colocar o preço aqui. Eu posso receber coisas no método aqui, parâmetros no método se eu quiser, mas aqui, assim pra gente vai funcionar. Então vou colocar os R$5 no arroz. Eu posso até, inclusive, copiar isso aqui do index que a gente já fez aqui, ó. Então vou copiar isso aqui, vou criar um meal box, na verdade a gente já tem lá.
Vou copiar isso aqui, vou vir no meu composite, que está na onde? Main Dish Builder, beleza? Daí aqui eu posso falar this.meal.add, né, no caso, rice, beans e meat. Beleza, e ele não importou novamente isso aqui. Deixa eu importar o beans, importar o meat, beleza? Agora ele está importando aqui. Então, beleza, criado aqui, eu tenho o retorno do this aqui. Não retornou nada, então aqui eu preciso... Lembra que a gente precisa retornar o this para a gente fazer method chaining, né, no caso, para a gente fazer o encadeamento dos métodos. Aqui no make beverage, se eu quiser, eu posso fazer também. Então, posso colocar um beverage aqui, igual a new beverage, bebida. Pode dar o nome que você quiser aqui, eu vou colocar só bebida aqui no caso. Vou colocar R$7 e vou adicionar o beverage aqui. E vou dar um return this, beleza? E make dessert a mesma coisa. Dessert, igual a new dessert. Sobremesa. Beleza? Eu vou deixar com um preço de R$10, por exemplo. E aí eu adiciono o dessert aqui. Beleza, só que eu preciso de um método para obter isso daqui. Então a gente tem que criar um getMeal aqui. GetMeal, que retorna um meal box aqui no caso. E aí, isso aqui é importante, tá? Esse construtor retorna, esse builder aqui no caso, retorna um meal box. Mas nada impede que eu faça outros construtores, outros builders, que retornem outras coisas, tá? Beleza, então aqui, por isso que na interface, ó, que eu estava te falando, na interface eu não tenho o get, o resultado ali no caso. Por isso que a gente não pôs ele aqui. Mas beleza, voltando aqui, eu vou colocar um return this.meal aqui. Daí, o pessoal costuma fazer um reset aqui no caso. This.reset, por exemplo, zeraria antes de eu obter o objeto. Eu salvaria esse objeto numa variável, dava um reset e retornaria a variável salva. No caso, eu vou querer fazer o reset explicitamente. Então, o reset, o que vai servir? Vai servir para que eu não precise instanciar novos builders para fazer novas refeições, no caso aqui. Eu posso simplesmente falar reset. Então, posso falar reset aqui no caso, não retorna nada aqui. Eu posso até retornar o this, se for o caso, que é o próprio objeto aqui, né, da classe. E daí, aqui nesse reset eu falo this.meal igual a new meal box, beleza? Eu zero, eu crio um novo objeto aqui. E daí eu vou retornar o this aqui também. Porque aí, todo método que eu retorno this permite que eu faça o encadeamento de chamadas aqui. Então, esse aqui não daria. Mas se eu quisesse também, eu poderia... Aqui não vai dar, porque eu quero realmente retornar... Eu quero que esse seja um ponto final da aplicação, né? Para retornar mesmo o objeto criado. Então, beleza, a gente tem esse builder aqui. Esse builder, ele vai permitir que o meu código cliente não precise ter essa complexidade toda para criar uma refeição. Por exemplo, eu posso fazer esse builder aqui, ó, assim, ó. Na verdade, eu vou só criar const main dish builder igual a new main dish builder, no caso aqui. E daí eu posso falar main dish builder ponto make meal, por exemplo, ponto make dessert. E daí console.log main dish builder.getMeal. Beleza? E aí a gente vai ter um objeto já criado aqui, ó, com arroz, feijão, carne, sobremesa, tá vendo? Isso tira a complexidade e o conhecimento das classes que estão sendo usadas do código cliente aqui. E isso desacopla também o meu código da minha estrutura do código do cliente aqui. Eu posso também continuar, por exemplo, se eu quiser tirar o dessert, eu posso fazer só um make meal ali. No caso, eu tenho só arroz, feijão e carne aqui. Se eu quisesse um get price aqui no caso, ó, esse get price ele só vai funcionar na meal. Então, eu só vou conseguir pegar o get price por aqui. Mas
eu posso fazer um negócio. Esse é o preço da refeição. Eu posso fazer isso daqui, ó, que é interessante também. Ao invés de eu chamar de dentro de um método, chamar outro método, eu posso vir aqui e falar que aqui também tem um getPrice, que retorna um number. E aí eu vou retornar o preço como this.mil.getPrice, beleza? Esse é o retorno. Daí agora eu posso chamar diretamente aqui do meu builder aqui, eu posso chamar o getPrice aqui, ó, getPrice. No caso aqui. E daí já funciona aqui, eu tenho a refeição e o preço da refeição aqui. Se eu quiser criar novos objetos, lembra que a gente fez um reset? Então, main dish builder.reset, beleza? E aí a gente pode começar a fazer novamente. Por exemplo, eu posso fazer um novo prato aqui. Aqui eu não salvei em variável nenhuma, né, no caso. Eu vou salvar aqui, ó, const 1002, por exemplo, refeição 2. Vou falar main dish builder ponto make, por exemplo, vamos fazer make beverage, só no caso, fazer uma bebida, e daí eu posso falar 1002 no caso. Aliás, aqui eu já vou obter a 1000 aqui de cara, para eu já ter o valor dela na variável. Get 1000, então console log 1002. E aí aqui dentro já tem a refeição de cara, porque eu já estou obtendo ela aqui. Então aqui eu já tenho a refeição, ó, 1000 box, tá vendo? Children, beverage, e aí eu só coloquei a bebida aqui no caso, beleza? E uma coisa que a gente poderia fazer também é criar um outro builder, né? Vamos criar um outro builder aqui, por exemplo, suponha que a gente vai criar um builder vegano. Lembra que o meu builder aqui, ele já está criando a refeição, né? Quando o cliente pede uma refeição, ele já está criando a refeição com carne. Então a gente pode criar um builder que faz a refeição sem carne aqui no caso. Só que eu vou colocar esse código todo aqui no objeto ali. Eu poderia fazer alguma coisa nesse builder, fazer algum if aqui no caso, só que aí eu vou estar quebrando o princípio do aberto fechado, no caso, o open closed principle. Então, ao invés de eu mexer em código que já pode ter sido testado anteriormente, alguma coisa assim, eu posso criar um novo builder. Eu posso copiar isso aqui, eu posso ter alguma duplicação de código, né? Mas pelo menos eu não mexo em código que já foi testado. Então, vegan dish builder.ts, e daí eu posso fazer ele aqui. Vou salvar aqui, vamos ver aqui. Eu preciso só mudar aqui para vegan builder, vegan dish builder, né? Beleza? Tem a mesma coisa aqui, tem o reset, a mesma coisa. Aqui eu só vou tirar a carne. Aqui não vem mais carne. No caso aqui. Deixa eu ver o que mais. Se eu não quiser colocar bebida... no caso aqui a gente colocou na interface. Isso é uma coisa para se ligar. Se eu coloquei no meu protocolo, na interface dos meus builders, um método, e eu sei que nem todos os builders vão precisar desse método, quer dizer que talvez eu não precisasse desse método. Talvez eu não precisasse de make beverage e make dessert aqui, por exemplo. Eu posso comentar isso aqui para falar que o meu vegan dish, por exemplo, não vai ter make dessert nem make beverage, por exemplo. Agora, a minha interface mais enxuta faz com que eu não quebre o princípio da segregação de interface. Ou seja, se eu não vou usar uns métodos aqui, eu não preciso ter aquela interface aqui. Beleza? Então só tem arroz e feijão aqui, tadinho. Ficou ruim a comida dos veganos, infelizmente. Vamos colocar aqui no nosso index, só para a gente testar. E vamos falar um const vegan dish builder. Igual new vegan dish builder. Beleza? E daí a mesma coisa, eu posso fazer igual eu fiz aqui, ó. Só que eu vou só copiar aqui, porque eu tenho muita preguiça. Vou colocar 1003, ou vegan 1000, igual a vegan dish builder. E aí não tem make beverage, lembra? Eu só tenho get 1000 aqui no caso, mas eu tenho make 1000, né? Então, make 1000. E aí, executando,
a gente tem, eu não dei console log aqui, então console log vegan 1000. E a gente pode ver um get price também no vegan. Então, executando, ó, eu tenho a minha caixa de comida para quem não é vegano, né, que tem carne, e a minha caixa de comida para quem é vegano, e bem mais barato também aqui. Beleza? Então, esse é o padrão de projeto Builder. E aí, de quebra, como eu te falei, a gente viu também o padrão Composite. Daí, a gente viu também que existe uma classe Director. Deixa eu ver se a gente tem tempo para fazer. Não, a gente já está com 35 minutos de aula. Eu queria fazer uma classe Director aqui, mas eu vou só te explicar aqui para você entender. Se eu quisesse ocultar esse código aqui do cliente, ó, por exemplo, você vê que um cliente aqui ele pode utilizar o main dish builder criando somente a refeição, ou somente a beverage, ou somente, por exemplo, a sobremesa, certo? Se você quisesse ocultar isso do cliente, falar, olha, o cliente, esse código só vai gerar, por exemplo, a comida, sempre vai, aliás, esse código sempre vai gerar a comida, depois a bebida e depois a sobremesa. Sempre. O cliente só vai precisar chamar. Cliente que eu falo é esse código aqui. O cliente só vai precisar chamar construct, ou seja, cria o meu objeto, ou make meu objeto. E daí ele já cria tudo. A meal, a beverage e a sobremesa, no caso aqui. Se você quiser criar uma classe Director, daí você estaria implementando essa classe aqui. Ou seja, ao invés de você utilizar diretamente o Builder, os clientes ainda vão poder utilizar o Builder, mas se você quiser facilitar ainda mais a vida do código cliente, você pode passar toda a responsabilidade de usar o Builder para o Director. Aí o Director ele vai fazer todas as etapas, vai fazer make meal, make beverage e make dessert aqui no caso, e vai te entregar o objeto já pronto, certo? Isso pode também ajudar com que o seu código cliente não tenha erro e não tenha complexidade nele também. Porque aqui ainda assim ficou um pouquinho complexo, né? Bem menos, mas um pouquinho complexo. Mas eu ocultei a criação dos objetos do código cliente. Então o código cliente só usa o builder aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim. Eu acho que foi bem complexa. Eu espero que você tenha ficado até o final. Se ficou alguma dúvida, é só falar aí com a gente, trocar uma ideia nas perguntas e respostas ou nos comentários aí. E a gente se vê na próxima. Grande abraço.